Muito bem. Para finalizarmos aqui esse estudo sobre prisões e liberdade, eu vou gravar esse finalização, ele vai ficar um pouquinho mais extenso, tá? São três partes sobre a chave para a libertação e a libertação como entendimento. Eu vou tentar ser o mais breve possível, só para ficar nítido aí essa questão, né? Como nós precisamos entender isso. Para começar, em Romanos 8, 16 ao 21, nós temos aí uma menção muito importante. Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, e aí Espírito com E maiúsculo e Espírito nosso com E minúsculo, né? O Espírito Santo ao nosso espírito humano, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a glória, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que quer dizer isso? Que o Espírito Santo de Deus, ele é a começo, né? Ele é o que nós recebemos quando cremos em Cristo Jesus, quando o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Ele traz a nós o entendimento das coisas que precisamos entender, ver, compreender da forma correta, né? Ele é a chave, a primeira chave que nós temos que buscar para que todas aquelas prisões que nós vimos aí na sequência, elas possam ser abertas, elas possam ser desfeitas em nossas vidas, através desse entendimento, dessa compreensão que nós precisamos ter de balancear as coisas na presença de Deus, entender o nosso papel, as expectativas de Deus para conosco, que possamos entender a nossa razão de ser na presença de Deus, porque, como diz o texto, toda a natureza está aprisionada, escravizada, por quê? Porque é pela questão daquele que a sujeitou, que foi o quê? O pecado de Adão, que trouxe através da sua falta de fé, né? Aí o contexto ali da sua falta de fé na palavra de Deus Pai, que daquilo, da credibilidade que ele negou, né, a palavra de Deus, e a desobediência do primeiro e único mandamento até então estabelecido, ele pecou e trouxe através do seu pecado a prisão da morte do pecado a toda a criatura, a toda a natureza e a toda a sua descendência. Então, essa liberdade que nós precisamos encontrar em Cristo Jesus, que nos torna filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo de tudo que Deus nos prometeu através da sua palavra, entender isso é somente através do Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar essa intimidade com Ele. Ele é a chave que nos levará a entender a nossa razão de estar, o nosso porquê de estarmos aqui, porquê de estarmos sendo conduzidos nessa terra, porquê de estarmos em determinadas situações. Precisamos nos entender, entender nosso papel para que não sejamos corrompidos e cativados ou aprisionados, né, melhor dizendo, por essas prisões que trabalhamos aí anteriormente, na sequência aí, né, as prisões aí, dinheiro, fama, enfim, todos os assuntos abordados, que não sejamos pegos por elas. Precisamos ter o discernimento da luz do Espírito Santo para que possamos seguir focados, primeiramente, em Deus Pai, no trono, através de Cristo Jesus e guiados pelo Espírito Santo para seguirmos com ponderância aí do que podemos e não podemos, do que é correto. A nossa libertação é mediante o sacrifício de Cristo e a tutoria do Espírito Santo em nossa vida dia a dia.
Então, liberdade. Você tem dado valor a esse presente valioso? Tudo que nós aprendemos aí sobre as prisões e as suas consequências, essa liberdade que Cristo conquistou para nós, né, através do seu sacrifício e nos concedeu o seu Espírito Santo para nos guiar e viver nessa liberdade, você tem dado valor a esse presente? Pense assim como ser humano, simplesmente na ótica secular. Quanto uma pessoa que não é um criminoso, né? Que aí muda, distorce-se muito o pensamento da pessoa, mas uma pessoa comum que cometeu um crime, mas que não é um criminoso, né, corriqueiro, ele simplesmente cometeu um erro. Qual o valor que ele dá à liberdade? Para o retorno à sociedade. Então, pense, se coloque nessa posição. Qual valor você dá à sua liberdade, sabendo que a prisão, que muitas vezes nós nos submetemos a essas prisões que nós estudamos, ela nos leva ao fim dessas prisões, se nós não nos libertarmos através do Espírito Santo e do sacrifício de Cristo, a consequência é uma prisão muito maior, é a prisão da eternidade. É o inferno que aprisionará as nossas almas pela eternidade. Qual valor você tem dado para essa liberdade? Duas referências aqui de reconhecimento da liberdade. Salmos 118, versículo 5. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Quer dizer, no Senhor nós temos ampla liberdade. Não devemos confundir isso com libertinagem, mas temos liberdade de ser e de viver, né, nele, por ele e para ele. Também em 1 Coríntios 8:9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. A partir do momento que nós entendemos as prisões, que nós devemos nos libertar e, quem sabe, muitas vezes direcionarmos pessoas para que se libertem também, né, todo o conhecimento deve ser aplicado e compartilhado. É o que eu tento fazer, o que eu tenho aprendido no Senhor, eu tenho buscado compartilhar aqui através dessa forma bem mais fácil, né, de conversarmos que através de redes sociais, do YouTube, enfim. Então, temos só que tomar cuidado para que as pessoas fracas, que não têm conhecimento, que elas não sejam mal entendidas, né? Que elas não entendam errado aquilo que nós vivemos, a liberdade que nós temos em Cristo. Então, se não pudermos compartilhar o conhecimento com elas, que pelo menos não deixemos que a nossa liberdade afete a vida delas. Porque aquele que, como eu disse, aquele que não come não critica aquele que come. Agora, tem pessoas que não entendem isso. Então, precisamos vigiar para que essas pessoas não tropecem. Devemos amá-las como pessoas de fraco entendimento, como crianças na fé, que ainda não compreendem a liberdade como um todo, a liberdade como deve ser vivida. Que possamos amá-las e respeitá-las e ensiná-las o verdadeiro valor desse presente, que se chama liberdade. E, por fim, mas como dizem, não menos importante, na verdade, como mais importante, como fechamento com chave de ouro, né, a verdadeira essência da nossa liberdade, é a liberdade que é trazida pelo Mestre. E para entendermos isso, né, testificado aqui na palavra, eu vou ler em Lucas 4, do 14 a 21. Diz assim: Jesus voltou para Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Nas sinagogas todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes:
hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Quer dizer, em Deus, através de Cristo Jesus, naquele exato momento, se cumpriu a profecia que estava mencionada em Isaías há tanto tempo, que ele veio, aqui, quando Jesus lia, né? Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, né? Aqueles que estão presos, encarcerados nas diversas cadeias que se transformam, que se transfiguram em coisas boas, aparentes à nossa vista, como amores, fama, dinheiro, poder, e nos aprisionam, e nos encarceram, e nos colocam numa vida de submissão ao pecado, porque é o momento que, quando entendemos que o foco desse estudo é entender que aonde está o nosso coração, né? Ali nós adoramos aquilo, e se torna a nossa prisão. A nossa prisão, na verdade, é o Deus a qual estamos adorando. Se é o poder, nós estamos adorando o poder que nos é concedido. Se é a fama, também. Se é o dinheiro, também. E o dinheiro, inclusive, tem aquele nome, Mamon, né? O Deus dinheiro. Então, estamos aprisionados por ele. E Deus, através do seu Filho unigênito, Jesus, veio para nos libertar dessas prisões. E ele diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Através dele e por ele, e somente por ele, somos libertos de toda a prisão. Que você que acompanhou essa sequência de vídeos possa ser abençoado, possa ser transformado. Eu sei que são vídeos simples, eu resumi bastante o que eu tenho para transmitir, devido a diminuir o tempo do vídeo para que seja mais fácil o acompanhamento. Mas que você desperte uma curiosidade intensa e incessante de se alimentar na fonte. Vá à fonte, vá à palavra de Deus, abra, se dedique, não leia como simplesmente um mero livro, mas entenda, é a boca de Deus para a sua vida. Peça ao Espírito Santo que revele a você as prisões às quais você está sujeito, que ele te ensine a usar a chave de liberdade, a chave de libertação para abrir essas cadeias e para te apresentar uma nova vida em liberdade, não em libertinagem, em liberdade em Cristo Jesus, para que você viva e viva em abundância nele, para ele e através dele, e que o nome dele seja exaltado através da sua vida e a sua liberdade seja como um referencial para que outros venham a buscar a liberdade em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa ser um propagador da liberdade que há em Cristo Jesus. Amém.